Padre Pio de Pietrelcina acompanhava almas de todas as idades e condições sociais ao longo de sua vida sacerdotal. Ele enxergava não apenas os pecados confessados no sacramento da reconciliação, mas também os perigos invisíveis que muitas vezes passam completamente despercebidos pelos fiéis. E algo que ele alertava com simplicidade e profunda sabedoria espiritual é que certas coisas não devem ser emprestadas, não porque seja superstição ou mera tradição popular, mas porque são objetos profundamente unidos à alma, à fé e ao caminho de santidade de cada pessoa. Ele dizia com convicção: há coisas que pertencem apenas a você e a Deus, e essa relação íntima não deve ser quebrada levianamente. Estes 3 itens específicos, quando usados corretamente e com devoção sincera, protegem a alma das tentações, iluminam o caminho nos momentos de escuridão, fortalecem a fé nos momentos de provação e acompanham a alma em sua jornada terrena rumo à eternidade. Quando emprestados sem o devido discernimento espiritual, eles deixam de cumprir sua finalidade espiritual plena e podem até expor a pessoa à confusão interior, à dispersão da graça e ao enfraquecimento da vida de oração. Padre Pio falava disso não como uma norma rígida ou lei canônica, mas como prudência espiritual autêntica. A mesma prudência que a Santa Igreja ensina ao tratar de objetos de fé e sacramentais ao longo dos séculos. Nesta reflexão profunda e transformadora, revelarei as 3 coisas que Padre Pio aconselhava a nunca emprestar, explicando o motivo espiritual por trás dessa orientação e como essas práticas podem transformar radicalmente sua vida de oração e sua relação pessoal com Deus. Prepare seu coração para receber esses ensinamentos que vêm de um santo que viveu intensamente os mistérios da fé e que até hoje continua intercedendo por nós diante do trono divino. Que essas palavras possam tocar sua alma e renovar sua compreensão sobre o sagrado em sua vida cotidiana. A sabedoria de Padre Pio não vinha de teorias abstratas ou especulações teológicas vazias, mas de sua experiência mística profunda e de seu contato íntimo com as realidades espirituais invisíveis. Ele conhecia os caminhos da graça e também as armadilhas do inimigo da alma humana. Por isso, seus conselhos sobre esses 3 objetos sagrados merecem nossa atenção cuidadosa e nossa aplicação prática na vida diária de fé. Capítulo 1. O sentido espiritual de não emprestar. Para Padre Pio de Pietrelcina, não emprestar certos objetos sagrados não tem absolutamente nada a ver com egoísmo, avareza ou falta de caridade cristã, mas sim com discernimento espiritual autêntico e profundo. A Santa Igreja sempre ensinou ao longo de sua história bimilenar que os sacramentos são objetos pessoais, íntimos e meios de santificação particular de cada fiel, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 1667 a 1670. Os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja para preparar os homens a receberem o fruto dos sacramentos e santificarem as diversas circunstâncias da vida. Jesus mesmo alertou sobre não entregar o que é sagrado de qualquer forma, quando disse no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis vossos pérolas aos porcos. Este ensinamento de Cristo nos mostra com clareza que existem objetos e realidades espirituais que carregam a história espiritual profunda da pessoa que os utiliza. Emprestá-los sem o devido discernimento é descaracterizar sua graça específica e quebrar o vínculo espiritual que se formou entre o objeto e a alma do fiel. O livro do Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, nos lembra que há tempo para tudo debaixo do céu. E isso inclui o tempo de guardar o que é pessoal e sagrado. Padre Pio costumava dizer com frequência aos seus filhos espirituais: o que toca sua alma não pertence à mão de qualquer um, revelando assim a importância de proteger os instrumentos de nossa santificação pessoal. A tradição espiritual católica sempre reconheceu que certos objetos se tornam impregnados da oração, das lágrimas, das intenções e da fé de quem os utiliza constantemente.
Quando uma pessoa reza diariamente com seu terço, por exemplo, aquele objeto específico se torna um testemunho silencioso de sua jornada espiritual, de suas súplicas atendidas, de suas provações superadas e de sua intimidade com Nossa Senhora. Da mesma forma, um crucifixo pessoal que acompanhou alguém em momentos de dor intensa se torna um altar invisível onde foram depositadas lágrimas, esperanças e abandonos à vontade divina. Emprestar tais objetos é como permitir que outra pessoa entre no santuário mais íntimo de nossa alma, o que nem sempre é prudente ou espiritualmente benéfico. Padre Pio ensinava que a vida espiritual requer ordem, disciplina e clareza de propósitos. Cada fiel deve cultivar seus próprios instrumentos de santificação, estabelecer sua própria rotina de oração e desenvolver sua relação pessoal com Deus através dos meios que a Igreja oferece. Quando mantemos nossos sacramentais pessoais protegidos e reservados para nosso uso exclusivo, estamos, na verdade, fortalecendo nossa identidade espiritual e permitindo que a graça divina opere de maneira mais profunda e personalizada em nossa alma. Isso não significa isolamento espiritual ou falta de caridade, mas sim sabedoria no trato com as coisas sagradas que nos foram confiadas. Capítulo 2. A primeira coisa que não deve ser emprestada é seu terço pessoal. Padre Pio de Pietrelcina rezava o Santo Rosário até 40 vezes num único dia, dedicando horas preciosas de seu tempo à meditação dos mistérios da vida de Cristo através do coração imaculado de Maria. Ele considerava o terço uma arma espiritual pessoal profundamente impregnada das lágrimas, das lutas interiores e das vitórias espirituais da alma que o utiliza fielmente. Conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28, o anjo Gabriel saudou Maria dizendo: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo." E é através do terço que repetimos incessantemente esta saudação angelical, estabelecendo um diálogo íntimo com a Mãe de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 971, nos ensina sobre a devoção mariana como caminho seguro para Cristo. Por que Padre Pio aconselhava não emprestar o terço pessoal? Porque ele é testemunha fiel da sua história única com Deus, portador invisível da energia de suas orações acumuladas ao longo dos anos, objeto de profunda intimidade espiritual e sacramental, unido de maneira misteriosa à sua vida interior mais profunda. O terço que você usa diariamente absorve suas orações fervorosas, suas súplicas urgentes, suas bênçãos recebidas e as graças conquistadas ao longo dos meses e anos de fidelidade à oração do Rosário. Ele se torna, de certa forma, configurado ao coração do proprietário, ressoando com a frequência espiritual específica daquela alma em particular. Padre Pio costumava dizer com convicção aos seus filhos espirituais: o terço é como um companheiro de batalha espiritual que luta ao seu lado contra as forças das trevas. E um verdadeiro companheiro de batalha não se empresta levianamente. Ele se compartilha apenas espiritualmente através do exemplo, da oração em comum e do ensinamento sobre como rezá-lo corretamente. Quando você mantém seu terço como exclusivamente seu, está preservando a continuidade espiritual de sua devoção mariana e mantendo intacta a história de graças que se acumulou naquele objeto sagrado. O Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 27, nos mostra Jesus confiando Maria ao discípulo amado, estabelecendo assim uma relação pessoal e intransferível entre cada fiel e a Mãe de Deus. A devoção ao Santo Rosário, tão amada por Padre Pio, requer constância, familiaridade e intimidade crescente com os mistérios da fé. Quando você usa sempre o mesmo terço, suas mãos se acostumam ao toque daquelas contas específicas. Seu coração reconhece aquele instrumento como veículo de suas conversas com o céu, e sua alma encontra nele um ponto de ancoragem para a oração contemplativa. Emprestar seu terço quebra essa familiaridade construída pacientemente e pode dispersar a concentração que você desenvolveu ao longo do tempo. Por isso, se alguém necessita de um terço, a caridade cristã nos leva a presentear essa pessoa com um terço novo e benzido, mas não a entregar nosso próprio instrumento de oração pessoal.
Capítulo 3. O efeito espiritual de manter seu terço como exclusivamente seu. Quando você mantém seu terço como objeto pessoal e intransferível de sua devoção mariana, algo profundo e transformador acontece em sua vida espiritual ao longo do tempo. Suas orações se tornam cada vez mais familiares e fluidas, como se as palavras da Ave Maria e do Pai Nosso brotassem naturalmente de seu coração sem esforço consciente. A paz interior aumenta gradualmente à medida que o hábito do rosário se consolida em sua rotina diária, trazendo serenidade mesmo em meio às tempestades da vida. A concentração durante a oração cresce de maneira notável, pois seu espírito reconhece aquele momento e aquele objeto como sagrados e dedicados exclusivamente ao encontro com Deus através de Maria. As tentações contra a fé, a pureza, a paciência e outras virtudes cristãs começam a diminuir de intensidade e frequência, pois o rosário rezado fielmente é uma arma poderosíssima contra as investidas do demônio. O Salmo 144, versículo 1 proclama: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para o combate e meus dedos para a batalha. O terço pessoal se torna exatamente isso, um instrumento de combate espiritual que suas mãos conhecem perfeitamente e que seu coração utiliza com maestria crescente. O coração começa a sentir a presença maternal de Maria com muito mais proximidade e ternura, como se ela estivesse realmente ao seu lado durante cada Ave Maria rezada. O livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 9, nos ensina que aqueles que confiam no Senhor compreenderão a verdade, e os que são fiéis permanecerão com Ele no amor. O terço pessoal se torna um sinal visível e tangível desta aliança de amor entre você e Nossa Senhora, uma aliança que se renova a cada dia através da oração fiel. E as alianças verdadeiras, sejam matrimoniais ou espirituais, não se emprestam nem se compartilham com terceiros, pois perderiam sua natureza exclusiva e seu poder transformador. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2683, nos fala sobre a oração a Maria como caminho privilegiado para a oração cristã. Padre Pio experimentou pessoalmente esses efeitos espirituais profundos ao longo de sua vida de oração intensa e ininterrupta. Ele sabia por experiência mística que o terço não é apenas um objeto de devoção, mas um canal de graças específicas que fluem do coração imaculado de Maria para a alma que o utiliza com fé e perseverança. Quando você protege este canal, mantendo seu terço como pessoal, está, na verdade, maximizando o fluxo de graças que pode receber e está aprofundando sua relação filial com a Mãe de Deus. Este não é egoísmo espiritual, mas sabedoria e prudência no cultivo de sua vida interior. Capítulo 4. A segunda coisa que não deve ser emprestada é seu crucifixo pessoal. O crucifixo pessoal, seja aquele que você carrega no bolso, usa pendurado no pescoço ou mantém sobre sua mesa de estudos ou trabalho, é um dos sacramentais mais fortes e poderosos que existem na tradição espiritual católica. É diante dele e através dele que a pessoa chora suas dores mais profundas, entrega seus sofrimentos incompreendidos, busca força nos momentos de fraqueza extrema, sela promessas solenes diante de Deus e abraça a vontade divina mesmo quando ela parece contrária aos seus desejos humanos. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Padre Pio era absolutamente radical ao afirmar: o crucifixo que consola sua alma nos momentos de angústia não deve adornar o bolso de outra pessoa, mesmo que temporariamente. Emprestar o crucifixo pessoal não é pecado mortal nem venial, isso precisa ficar muito claro, mas é uma imprudência espiritual que pode enfraquecer o vínculo profundo que você estabeleceu com o mistério da cruz de Cristo. Cada alma tem sua cruz específica para carregar, como ensinou Jesus, e cada cruz particular tem seu Cristo sofredor que a acompanha. Cada crucifixo pessoal se torna, de maneira misteriosa, um altar invisível construído dentro do coração do fiel que o utiliza com devoção constante.
A carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, nos ensina que, por ele quis reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. O crucifixo que você contempla diariamente se torna o ponto focal dessa reconciliação pessoal com Deus, o lugar onde seus olhos buscam refúgio quando o mundo se torna pesado demais. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1668, nos fala sobre os sacramentais como sinais sagrados pelos quais são santificadas as diversas circunstâncias da vida e nos céus. Padre Pio ensinava através de seu aconselhamento aos penitentes que o crucifixo pessoal carrega uma memória espiritual das provações superadas, das tentações vencidas e das graças recebidas. Quando você segura aquele mesmo crucifixo durante anos de sua jornada de fé, ele se torna impregnado de sua história com Deus, testemunha silenciosa de sua fidelidade nos momentos difíceis. Emprestar esse objeto sagrado seria como permitir que outra pessoa tocasse as feridas mais íntimas de sua alma, quebrando a continuidade espiritual que você construiu pacientemente ao longo do tempo. Por isso, a prudência aconselha manter o crucifixo pessoal como exclusivamente seu. Capítulo 5. Por que o crucifixo pessoal não deve ser emprestado? Quando você segura seu próprio crucifixo durante momentos de dor intensa, seja física, emocional ou espiritual, ele se torna muito mais do que um simples objeto de devoção religiosa. Ele se transforma em uma extensão palpável da sua fé vacilante que busca se firmar em algo sólido, um eco visível dos seus sofrimentos que encontram ressonância nos sofrimentos de Cristo crucificado. Um instrumento eficaz de consolo que traz paz inexplicável ao coração angustiado e um canal poderoso de força sobrenatural que flui do Calvário para a sua situação presente. O Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24, registra as palavras de Jesus: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Emprestar seu crucifixo pessoal quebra a ligação profunda e única entre sua cruz existencial e sua esperança teologal, entre seu sofrimento humano e a redenção divina que você busca. Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais que cada crucifixo pessoal carrega uma espiritualidade única e intransferível, construída pacientemente através de lágrimas derramadas, confiança renovada e abandono gradual à vontade de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, nos exorta a manter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 618, nos ensina que a cruz é o único sacrifício de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Quando você contempla seu crucifixo pessoal, está participando de maneira mística desse sacrifício único e eterno, unindo seus pequenos sofrimentos ao sofrimento redentor de Cristo. Essa união mística requer intimidade, familiaridade e constância, virtudes que se desenvolvem apenas através do uso prolongado do mesmo objeto sagrado. Trocar frequentemente de crucifixo ou emprestar o seu pode dispersar a concentração espiritual e enfraquecer a identificação profunda com Cristo crucificado. Padre Pio viveu os estigmas da paixão de Cristo durante 50 anos de sua vida terrena, experimentando diariamente as dores físicas que Jesus suportou na cruz. Por isso, sua compreensão sobre a importância do crucifixo pessoal não era teórica, mas profundamente vivencial e mística. Ele sabia que o crucifixo não é apenas um símbolo abstrato, mas um ponto de encontro real entre a alma sofredora e o Salvador compassivo. Manter esse ponto de encontro preservado e pessoal é proteger a intimidade do relacionamento que você está construindo com Jesus Cristo, especialmente em seus momentos de maior vulnerabilidade e necessidade espiritual. Capítulo 6. A terceira coisa que não deve ser emprestada é sua Bíblia pessoal.
A Bíblia Sagrada que você lê todos os dias ou com frequência regular, aquela que contém suas anotações pessoais nas margens, suas dobras de páginas marcando versículos importantes, suas marcas de caneta destacando promessas divinas e até suas lágrimas secas sobre passagens que tocaram profundamente seu coração, é um território absolutamente sagrado entre você e Deus. Ela é o lugar espiritual privilegiado onde você escuta a voz de Deus falando diretamente ao seu coração, onde Deus fala através de sua palavra eterna e viva, onde sua alma responde com fé e amor, onde promessas divinas são lidas e relidas nos momentos de dúvida, onde conselhos celestiais são recebidos para decisões importantes e onde consolo sobrenatural é encontrado nas horas de tribulação. Padre Pio de Pietrelcina afirmava com toda clareza e convicção: a Bíblia do cristão autêntico é sua intimidade pessoal e intransferível com Cristo, Verbo encarnado. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos ensina que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do espírito. Essa penetração espiritual acontece de maneira única e personalizada em cada alma, através da Bíblia específica que essa pessoa utiliza regularmente. Por isso, emprestar sua Bíblia pessoal seria como permitir que outra pessoa lesse seu diário espiritual mais íntimo, onde estão registrados seus encontros secretos com Deus. O Salmo 119, versículo 105 proclama: lâmpada para meus pés é tua palavra, e luz para meu caminho. Quando você lê sempre a mesma Bíblia física, suas mãos se familiarizam com o peso daquele livro específico. Seus olhos reconhecem instantaneamente onde estão localizados seus versículos favoritos e seu coração associa aquele objeto sagrado aos momentos de graça recebidos através da leitura orante. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 131 a 133, nos ensina sobre a Sagrada Escritura, como alma da teologia e princípio vital da Igreja. Se alguém em seu círculo de amizades ou família precisa de uma Bíblia Sagrada para começar sua jornada de fé ou aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus, a caridade cristã nos leva a presentear essa pessoa com uma Bíblia nova, devidamente abençoada por um sacerdote e consagrada para seu uso pessoal, mas não a entregar nossa própria Bíblia marcada e anotada. Padre Pio aconselhava essa prática como forma de equilibrar a caridade fraterna com a prudência espiritual, permitindo que você compartilhe o amor pela palavra de Deus sem comprometer sua própria intimidade com as Escrituras Sagradas. Cada pessoa deve cultivar seu próprio relacionamento com a Bíblia, começando com seu próprio exemplar virgem, que irá se tornando gradualmente um mapa de sua jornada espiritual. Capítulo 7. O porquê espiritual profundo dessa tríplice proteção. Esses 3 objetos sagrados que Padre Pio aconselhava a nunca emprestar, o terço pessoal, o crucifixo pessoal e a Bíblia pessoal, formam juntos um tripé espiritual sólido e equilibrado sobre o qual se apoia toda a vida de oração autêntica. O terço protege sua fé das heresias, das dúvidas corrosivas e dos ataques do inimigo através da intercessão poderosa de Nossa Senhora. O crucifixo fortalece sua alma nos momentos de provação, lembrando você constantemente do amor infinito de Cristo que se entregou à morte por sua salvação. A Bíblia ilumina seu caminho nas trevas deste mundo, oferecendo sabedoria divina para cada situação que você enfrenta em sua jornada terrena rumo à eternidade bem-aventurada. Estes 3 instrumentos de santificação se tornam, ao longo do tempo e do uso fiel, parte essencial de quem você é como cristão católico. Estes 3 instrumentos de santificação são suas armas espirituais na batalha invisível contra o mal, conforme nos ensina São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às ciladas do demônio. São também luzes que iluminam seu entendimento, quando a confusão ameaça obscurecer a verdade. São amparos seguros onde você se apoia quando suas próprias forças humanas se esgotam completamente.
São instrumentos eficazes de santificação progressiva que a Santa Igreja oferece a todos os fiéis para que possam crescer na graça e na virtude. Padre Pio ensinava com a autoridade de quem viveu intensamente a vida espiritual. Seus sacramentais pessoais são sua armadura espiritual individual, confeccionada sob medida para suas batalhas específicas e suas necessidades particulares. Portanto, não empreste sua armadura a ninguém. A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Quando você mantém sua Bíblia como pessoal, está permitindo que essa formação aconteça de maneira contínua e progressiva, sem interrupções que possam dispersar a graça acumulada. Emprestar esses objetos sagrados pode não trazer mal algum, imediato ou visível à sua alma. Isso precisa ser dito com honestidade e clareza teológica. Não há pecado em emprestar seu terço para alguém que esqueceu o seu, ou em deixar alguém segurar seu crucifixo num momento de desespero. Porém, guardá-los para si, mantê-los como instrumentos exclusivos de sua devoção pessoal, traz muito bem espiritual acumulado ao longo do tempo. Traz continuidade na graça, aprofundamento na intimidade com Deus, fortalecimento da identidade cristã e proteção contra a dispersão espiritual que caracteriza nossos tempos agitados e superficiais. Capítulo 8. A construção da identidade espiritual através dos sacramentais pessoais. A identidade espiritual de um cristão católico autêntico não se forma apenas através das práticas litúrgicas comunitárias como a Santa Missa e os sacramentos, mas também através da oração pessoal constante e dos sacramentais que acompanham essa oração ao longo dos dias, meses e anos. Quando você utiliza sempre o mesmo terço para rezar o rosário, está criando uma história única com Nossa Senhora, uma narrativa espiritual que se desenvolve conta a conta, Ave Maria após Ave Maria. Essa história não pode ser interrompida ou fragmentada, sem que haja alguma perda na continuidade da graça e no aprofundamento da intimidade mariana. Da mesma forma, quando você contempla sempre o mesmo crucifixo nos momentos de sofrimento e provação, está tecendo um vínculo místico entre suas dores humanas e as dores redentoras de Cristo na cruz. Esse vínculo se fortalece a cada lágrima derramada diante daquela imagem específica do crucificado, a cada súplica murmurada enquanto seus dedos acariciam aquele metal ou madeira específicos, a cada abandono confiante à vontade divina selado pelo beijo reverente naquelas chagas representadas. Trocar de crucifixo frequentemente ou emprestar o seu seria como recomeçar essa construção espiritual do zero, perdendo a profundidade alcançada. E quando você lê sempre a mesma Bíblia física, marcando passagens que Deus usou para falar ao seu coração, anotando insights recebidos durante a oração, sublinhando promessas que se cumpriram em sua vida, você está, na verdade, escrevendo sua própria história de salvação dentro da história da salvação revelada. Sua Bíblia pessoal se torna um testemunho tangível de como Deus conduziu você através das páginas da Escritura Sagrada, ensinando lições específicas nos momentos certos, consolando através de versículos providencialmente descobertos, corrigindo através de passagens que cortaram como espada de dois gumes. Padre Pio compreendia profundamente essa dimensão pessoal e progressiva da vida espiritual, porque ele mesmo a viveu com intensidade mística extraordinária. Seus próprios sacramentais, especialmente seu terço constantemente usado e seu crucifixo inseparável, se tornaram extensões de sua própria alma orante. Ele sabia que a santidade não é alcançada através de práticas esporádicas e desconectadas, mas através da fidelidade cotidiana aos mesmos instrumentos espirituais que vão moldando a alma gradualmente à imagem de Cristo. Por isso, aconselhava manter esses três objetos como exclusivamente pessoais, protegendo assim a continuidade necessária para o crescimento espiritual autêntico. Capítulo 9. A proteção do sagrado em tempos de profanação. Vivemos em uma época caracterizada pela profanação sistemática do sagrado em todas as suas manifestações visíveis e invisíveis.
O mundo contemporâneo trata os objetos religiosos como meras curiosidades folclóricas, como símbolos vazios de significado real ou como peças decorativas sem poder espiritual algum. Neste contexto de dessacralização crescente, proteger o que é sagrado em nossa vida pessoal se torna um ato de resistência espiritual, uma afirmação corajosa de que existem realidades transcendentes que merecem reverência, cuidado e uso apropriado. Manter seu terço, seu crucifixo e sua Bíblia como objetos pessoais e intransferíveis é uma forma concreta de honrar o sagrado. Padre Pio viveu em um período histórico que assistiu ao avanço do secularismo e do materialismo ateu, especialmente através das ideologias totalitárias que assolaram a Europa no século XX. Em meio a essa tempestade contra a fé, ele se manteve firme como testemunha do poder real dos sacramentais e da oração autêntica. Sua vida toda foi uma demonstração viva de que os objetos sagrados não são superstições medievais ultrapassadas, mas canais efetivos da graça divina que continuam operando milagres e transformando almas. Por isso, suas orientações sobre proteger os sacramentais pessoais ganham ainda mais relevância em nosso tempo. Quando você se recusa a emprestar seu terço, explicando educadamente que ele é seu instrumento pessoal de oração e oferecendo presentear um terço novo para quem precisa, você está educando as pessoas ao seu redor sobre o valor real desses objetos. Está ensinando, através do exemplo concreto, que a fé católica não trata os sacramentais como amuletos mágicos intercambiáveis, mas como instrumentos pessoais de santificação que merecem respeito e uso apropriado. Esta é uma forma sutil, mas eficaz de evangelização em uma cultura que perdeu o senso do sagrado. A proteção do sagrado começa nas pequenas atitudes cotidianas, nas decisões aparentemente insignificantes sobre como tratamos os objetos de nossa devoção pessoal. Padre Pio nos ensina que essas pequenas fidelidades nas coisas santas preparam a alma para as grandes fidelidades que Deus eventualmente nos pedirá. Se somos negligentes com nosso terço, emprestando-o sem discernimento, como seremos vigilantes na proteção de nossa fé quando ela for atacada? Se não valorizamos a intimidade construída com nosso crucifixo pessoal, como abraçaremos nossa cruz existencial quando ela se tornar pesada? Se não respeitamos as marcas espirituais em nossa Bíblia pessoal, como honraremos a palavra de Deus quando ela nos desafiar a mudanças radicais? Capítulo 10. A caridade autêntica e a prudência espiritual em harmonia. Alguém poderia objetar que não emprestar esses 3 objetos contradiz o mandamento da caridade cristã que nos ordena compartilhar nossos bens com quem necessita. Esta objeção precisa ser respondida com clareza teológica e pastoral. A caridade autêntica não exige que abramos mão de nossa própria santificação para ajudar os outros, mas que encontremos formas prudentes de auxiliar sem comprometer nosso caminho espiritual. No caso dos sacramentais pessoais, a solução é simples. Presenteie objetos novos em vez de emprestar os seus usados. Dê um terço novo e benzido para quem precisa. Ofereça um crucifixo adicional que você tenha. Compre uma Bíblia para presentear aquele que deseja começar a ler as Escrituras. Padre Pio era conhecido por sua caridade heróica, distribuindo esmolas, consolando aflitos e dedicando horas intermináveis ao confessionário para atender às necessidades espirituais das almas. Ao mesmo tempo, era extremamente cuidadoso com seus próprios instrumentos de oração, especialmente seu terço, que o acompanhava constantemente. Esta combinação de caridade generosa com prudência espiritual nos mostra que não há contradição entre cuidar de si e cuidar dos outros, entre proteger sua vida interior e servir ao próximo. Na verdade, quanto mais protegemos e cultivamos nossa intimidade com Deus através dos sacramentais pessoais, mais capacitados estamos para ajudar efetivamente os outros. A prudência é uma das 4 virtudes cardeais, conforme ensina a doutrina católica tradicional, e consiste em discernir o verdadeiro bem em cada circunstância e escolher os meios adequados para alcançá-lo.
Aplicada aos sacramentais, a prudência nos leva a distinguir entre compartilhar a fé, o que é sempre bom e necessário, e compartilhar os objetos físicos pessoais de devoção, o que nem sempre é espiritualmente benéfico. Podemos perfeitamente ensinar alguém a rezar o rosário sem emprestar nosso terço. Podemos consolar alguém falando sobre a cruz de Cristo sem entregar nosso crucifixo pessoal. Podemos evangelizar citando as Escrituras sem emprestar nossa Bíblia marcada. Em última análise, o ensinamento de Padre Pio sobre não emprestar esses 3 objetos sagrados nos convida a aprofundar nossa compreensão sobre a natureza da vida espiritual católica. Ela não é uma religiosidade superficial baseada apenas em rituais externos e objetos genéricos, mas uma jornada profundamente pessoal de intimidade crescente com Deus através de meios específicos e concretos. Seu terço é seu caminho particular com Maria, diferente do caminho de qualquer outra pessoa. Seu crucifixo é seu abraço único a Cristo crucificado, configurado às suas dores específicas. Sua Bíblia é sua conversa pessoal e intransferível com o Senhor que fala através da palavra revelada. Proteger esses 3 pilares de sua vida espiritual não é egoísmo, mas sabedoria. Não é falta de caridade, mas prudência autêntica. Não é superstição, mas fé madura que compreende o valor do sagrado e o cultiva com reverência e cuidado. O Cloud pode cometer erros. Confira sempre as respostas.